pedimos a Tua palavra, fala conosco. Espírito Santo, nós Te convidamos, nos ensina aqui nesse lugar, ministra as nossas vidas, em nome de Jesus. Que hoje, Senhor, ó Deus, esperança, fé, possa inundar corações, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, diz: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe, incendiado a cidade de Ziclag, levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres e os seus filhos e filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: Senhor, eu devo prosseguir? E eu devo perseguir esse bando de invasores? Eu irei alcançá-los? O Senhor respondeu: sim, persegue-os. É certo que você os alcançará e tudo libertarás. Tudo. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha mão. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Sim, a oração de Davi foi uma oração de restituição. A vida de Davi, querido, ela foi uma vida marcada por conflitos. Ela foi uma vida marcada por enfrentamentos, por combates, por guerras. Davi precisou aprender a lidar com as guerras desde o começo da sua jornada. Ele sai do anonimato a partir de uma batalha. Foi quando ele derrubou Golias. O gigante Golias, ele afrontava os exércitos de Israel por 40 dias. E a palavra fala que Davi então tomou coragem e no poder de Deus enfrentou aquele gigante com algumas pedras, uma funda. Ele viu pelo poder de Deus aquele gigante caindo. Ele viu Deus dando vitória. Ele viu Deus tirando ele do pasto e colocando ele lá no palácio. Deus fez aquele gigante cair. O primeiro gigante que ele derruba é Golias. Mas a história não para aí, porque a palavra fala que Davi fica famoso, conhecido. As pessoas começam a dizer: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Davi matou muito mais. E aí o texto começa a falar que então uma inveja começa a tomar de conta o coração de Saul. A Bíblia fala que Saul começa a tentar matar Davi. Ele projeta a morte de Davi. Ele tenta uma lança contra Davi, depois ele lança Davi em batalha. Enfim, ele arma algumas formas de remover Davi daquele jogo, porque Saul era o tipo de liderança insegura. Era o líder que, quando ele está na plataforma, ninguém mais pode estar naquela plataforma. É o líder que não consegue ver pessoas se tornando maiores do que ele, debaixo da liderança dele. São líderes de cabeça pequena. Tem gente como Saul. Quem sabe na tua vida existem algumas autoridades como Saul.
gente perto de você que faz você passar por estações e por momentos de humilhação, de afrontas, de ofensas. Mas eu quero dizer que a gente precisa aprender com Davi. Davi não se vinga, Davi não parte para uma retaliação. Ele diz: não, deixa Deus lidar com Saul. Eu sei que eu tenho uma promessa, o profeta diz que um dia eu vou ser rei, mas eu não vou ser rei tirando Saul do trono. É Deus quem vai me dar o trono, é Deus quem vai prover a coroa, é Deus quem vai lidar com os Saús da sua vida. Tem coisas que a gente não precisa colocar o dedo. Se colocar o dedo, estraga. Tem coisa que é Deus que vai fazer. A palavra fala então que Davi foge ali de Saul, porque a forma como ele encontrou de salvar a vida dele foi se escondendo nas cavernas. A mesma pessoa, Saul, que tirou Davi do pasto para o palácio, agora foi a pessoa que lançou Davi do palácio para a caverna. Tem gente que é instrumento de promoção na nossa vida e tempos depois é instrumento de destruição na sua vida. Eu quero falar para você que coisa boa é saber que o teu destino não está na mão da pessoa A, não está na mão da pessoa B, não está na mão da pessoa que nos promove, não está na mão da pessoa que coloca uma escada, ou da pessoa que tira a escada, que nos conduz ao pico ou nos lança no vale, aquele que construi um palco para a gente, ou a gente que abre um buraco para a gente cair. Não está na mão de ninguém, não está na mão de nenhum desses, está na mão de Deus. Saul fez tudo isso, Davi conseguiu escapar, conseguiu fugir, conseguiu encontrar uma caverna para ele ficar, um deserto para ele fugir. Ele passou anos assim, até que ele tem uma ideia. Ele disse: eu vou para o rei dos filisteus, e eu vou me candidatar como empregado dele, eu vou trabalhar para os filisteus. Eu vou dizer: rei dos filisteus, rei Aquis, me recebe como empregado teu, porque eu vou ficar aqui. Eu vou te servir, eu vou ser teu empregado. E eu vou fazer isso, para que então Saul não possa me pegar. Quem sabe Davi estava apenas dizendo: não, eu vou dar um jeito de arranjar um emprego em outro país, em outro território, para que Davi pudesse então ter sossego, ter paz. Ele foi atrás de paz, ele foi atrás de descanso, ele foi atrás de um tempo assim, sabe, de um time out, um tempo de descanso. Mas aí quando ele vai atrás disso, o rei dos filisteus diz: sim, eu vou receber você como um dos meus empregados, eu vou contratar você, assinar aqui o teu contra-cheque, o teu contrato, entra aqui na nossa equipe. Mas tem mais, Davi, eu vou te dar uma cidade de presente, você vai ser o senhor de Ziclag. E ele dá Ziclag, essa cidade, para Davi. Ziclag era o refúgio de Davi. Davi saía para as batalhas e ia lutar pelos filisteus, ele ia lutar como empregado do rei dos filisteus, e ele se colocava nesses campos de batalha, e quando ele voltava, o descanso dele era chegar em Ziclag. Ziclag é o lugar do conforto, Ziclag é o lugar do renovo, Ziclag é o lugar para onde, quando o guerreiro Davi, depois de ter enfrentado muitas coisas, voltava, ele tinha o abraço da esposa, ele tinha o beijo da filha, ele tinha o encontro com a família, ele tinha a festa com os amigos, ele tinha as aclamações do povo. Era em Ziclag que ele era renovado. Ziclag era a fortaleza daquele rapaz chamado Davi. Ziclag era o lugar do conforto. Até que um dia, o lugar de conforto na vida de Davi se transforma no lugar do conflito. Ele chega de uma dessas batalhas, de uma dessas campanhas militares em Ziclag, naquela cidade, e ao chegar ele vê a fumaça subindo, o fogo tomando de conta. E quando ele entra na cidade, os homens começam a dizer: Davi, enquanto você estava fora, os amalequitas, eles invadiram, eles roubaram tudo, eles saquearam tudo, enfim. As nossas mulheres e filhas, elas foram levadas, inclusive as suas. Ele chega em casa e ele se depara com um lar vazio. Não tem abraço, não tem conforto, não tem renovo, só tem críticas. O texto fala que as pessoas queriam apedrejar Davi, de tanta raiva que elas tinham. As pessoas queriam colocar Davi para baixo. O pessoal que havia acreditado nele, gente que por muito tempo teve Davi como herói, naquele dia estava dizendo todo tipo de desgraça sobre Davi. E que coisa terrível é quando o líder perde a fé do seu povo, porque o que faz um líder grande é a fé sim do povo, é quando o povo acredita nele. Quando ele já não tem o povo, ele não tem nada. Davi não tinha mais nada, ele não tinha mais o seu povo Israel, estava trabalhando para os filisteus, ele não tinha mais a sua família que foi carregada pelos amalequitas, ele também não tinha um respeito daquela cidade, porque foi levado pelo caos. Enfim, Davi se encontrava no limite. Davi estava naquele momento onde você diz: para mim já não dá mais, já era, chega, estou esgotado. Davi estava naquela de: agora é o ponto final
da minha vida. Mas o texto coloca uma frase que muda tudo. O texto começa lá no versículo 6, dizendo: sim, Davi muito se angustiou, sim, Davi muito chorou, porque existe momentos de lágrimas, existe momento de choro, existe momento onde a gente lamenta. Isso é normal e faz parte da experiência humana. Chorar é humano, e Deus não quer que você seja super humano. Deus quer que você enfrente a sua humanidade com a graça dele. O Evangelho não subtrai a nossa humanidade, o Evangelho nos dá poder para lidar de forma digna com a nossa humanidade. Então Davi chorou, Davi se amargurou, Davi sentiu tudo aquilo. Davi sentiu o peso da derrota, a pior de todas. Porque a pior derrota dele não foi num campo de batalha qualquer, foi quando ele chegou em casa e viu o lar vazio. Mas o texto diz, no versículo 6, porém Davi, diga comigo, porém Davi se reanimou no Senhor. É aqui que tudo muda. Quando todo mundo estava dizendo para Davi: Davi, você é o culpado, Davi, isso tudo aconteceu porque você estava fora, enquanto todo mundo lançava pedra, a Bíblia diz que tudo mudou quando ele se reanima no Senhor, quando ele busca coragem no Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, o texto não está falando que o profeta chegou colocando coragem nele, o texto não fala que ninguém chegou profetizando sobre ele, o texto não fala que alguém animou Davi, a Bíblia fala que Davi se reanimou no Senhor. Você está entendendo isso? Ele se reanimou, ele foi atrás, ele se colocou na presença de Deus. Eu quero te falar uma coisa, é importante quando alguém te encoraja. Coisa boa é quando você tem alguém para ligar para você e oferecer uma oração. É maravilhoso quando o líder te manda mensagem. É perfeito quando o pastor pode fazer uma visita, conversar com você, receber você e orar por você, e te dar conselhos e te dar direção. Mas eu quero falar para você que há estações na minha vida e na sua vida onde não tem líder, não tem pastor, não tem amigo, não tem amiga, não tem pessoa A, pessoa B, não tem ninguém. É você e Deus. É você e Deus, e você vai precisar se esmerar na arte de se encorajar em Deus. Tem gente que só sabe o que é encorajamento quando o outro abre a boca, mas eu quero te falar, você precisa aprender o que é encorajamento quando todo mundo está em silêncio, e é você quem tem que abrir a boca. Você precisa aprender o que é encorajamento quando ninguém te encoraja, quando não tem uma pessoa para bater nas tuas costas, fala: ei cara, tá tudo bem, você vai dar certo. É quando não tem ninguém acreditando em você. Tem momentos que não tem ninguém. E eu te falo uma coisa, tem momentos que não tem ninguém, não porque as pessoas são más, não porque as pessoas são ruins, é porque de vez em quando as nossas Ziclags, elas são saqueadas no nível que ninguém tem dimensão de como foi. Os nossos dilemas, os nossos conflitos, aquilo que a gente está passando, só a gente sabe. As perdas que a gente está enfrentando, só a gente sabe. Não tem amorzinho que entenda. Não tem amigo que entenda. Não tem pastor que compreenda. Tem perdas na sua vida, tem Ziclags que são saqueadas na sua vida, que só você sabe a dor, só você sabe o dilema, só você sabe a complexidade do problema, só você sabe. É nesse momento que não tem nenhuma palavra que te console, que Deus quer usar a sua própria boca para profetizar sobre a sua vida. É nesse momento que Deus quer usar as suas palavras para ser o seu maior encorajador. A gente se preocupa demais com aquilo que as pessoas estão falando sobre nós. A gente devia se preocupar com aquilo que nós mesmos falamos sobre nós. Porque aquilo que você fica falando para você continuamente, que tem poder de te derrubar ou de te levantar, de te tirar do jogo ou de fazer você vencer esse campeonato. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? É aquilo que você fala para você. Davi se recupera porque quando ele estava no limite, jogado, lançado aqui, sem poder para mais nada, quando ele está no chão, a voz que ele ouve e que traz coragem para a vida dele, não sai do profeta, não é a voz que sai do amigo, não é a voz que sai do sacerdote, não é a voz que vem de canto algum senão, a voz que vem dele mesmo. Ele se encorajou no Senhor. Será que você está entendendo que você precisa começar a se encorajar mais em Deus? Você precisa vigiar aquilo que sai da sua boca para o teu coração, aquilo que você fala sobre a sua própria vida, aquilo que você declara sobre a sua própria história. Deus está falando com você aqui nessa noite que você precisa se encorajar nele. Querido, isso é tão poderoso.
Tem momentos na minha vida que eu paro e que eu digo o seguinte: sabe uma coisa? Se ninguém disser que eu posso, eu vou dizer para mim mesmo que eu posso. Se ninguém disser que eu vou conseguir, eu vou dizer para mim mesmo que eu vou conseguir. Se ninguém disser para mim, ou lembrar para mim mesmo: João, você tem um chamado, você tem um propósito, Deus te chamou para algo. Eu vou falar para mim mesmo: eu tenho um propósito da parte de Deus. Se ninguém quiser profetizar sobre mim, eu tenho um profeta declarado que dorme todo dia comigo, sou eu mesmo. Acabou. Eu vou me encorajar no Senhor. Davi então se encoraja no Senhor, e o texto diz que ele pede para que o sacerdote traga a estola sacerdotal. A estola sacerdotal era a vestimenta do sacerdote, era um artigo religioso que representava a presença de Deus. Ou seja, quando a estola chegava, a presença de Deus estava ali. Ali simbolizava o próprio Deus. E a Bíblia fala que então Davi consulta o Senhor. Ele não consulta a pessoa A, pessoa B. Ele não consulta os amigos, ele não consulta ninguém senão o Senhor. Ele vai ouvir a opinião de Deus, a voz de Deus. Ele vai escutar Deus, porque tem momentos que é a voz dele, do Pai, que a gente precisa ouvir. Ele consulta Deus. E quando ele vai consultar Deus, a palavra fala que a oração de Davi é uma pergunta. Ele começa perguntando para Deus. E na pergunta que ele faz no verso 8, ele diz: Senhor, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. E Deus disse: persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Davi faz uma pergunta. A pergunta de Davi é: Deus, será que eu tenho que perseguir o bando? Será que eu tenho que ir atrás? Eu fico me perguntando se essa não é uma oração meio tola mesmo, né? Minha besta. Se tudo fosse roubado na sua vida, se tudo fosse arrancado da sua vida, qual oração você faria? Eu não sei você, mas a minha oração seria: Deus, o negócio é o seguinte: os encapetados aqui dos amalequitas vieram, carregaram tudo, eu estou na bad, assim, eu estou mal. Carregaram tudo na minha vida. Se eu faço alguma coisa, mostra que o Senhor é Deus e opera um milagre. Ele não faz nada disso, ele faz uma pergunta. Ele diz: Deus, vale a pena perseguir os amalequitas? Vale a pena ir atrás de Deus? Escuta, segura isso. Persegue eles. É isso, Deus, que o Senhor está falando? Ou será que eu devo ficar? Um homem que foi roubado de tudo está perguntando para Deus: vale a pena ir atrás do que eu perdi? Ou não, Senhor, será que eu devo deixar isso ir? É um homem que está disposto a ouvir a voz de Deus, que pode ser que diga: vai atrás, porque eu vou devolver. Ou pode ser que Deus diga: não vá atrás, fui eu que tirei, e aquilo que eu removi, não queira você de volta. Escute o que eu vou dizer. Quem caminha com Deus precisa ter dois tipos de fé. Uma fé que ela é agressiva, uma fé que ela é passiva. Uma fé que sabe clamar e pedir a Deus pelo impossível, que sabe dizer: Deus, eu não aceito essa situação, move, quebra essas cadeias, mostra que o Senhor é Deus, move a tua mão, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, eu clamo, se move. Fé agressiva. Mas também precisamos ter a fé da confiança, da entrega e da espera. Aquela fé que diz: Deus, eu já fiz tudo que eu podia, eu já fiz tudo que estava dentro das minhas possibilidades, e por sinal acho que já estou insistindo demais. Se esse negócio é para ser meu, agora é com o Senhor faz, o Senhor traz, o Senhor opera e o Senhor restaura. É a fé que sabe esperar. Escute, nós precisamos da fé que persegue e da fé que espera, da fé que vai, da fé que fica. Tem gente que só tem a fé do vai. Tem gente que só tem a fé do persegue. Tem gente que diz: não, porque há 10 anos eu estou pedindo esse negócio aqui, eu estou perseguindo, eu estou perseverando, eu estou tendo isso. Isso é bom demais, isso é incrível, maravilhoso. Perseverança, a palavra fala que nos importa perseverarmos e fazermos a vontade de Deus até o final, para que então alcancemos suas promessas. Perseverança é maravilhoso, mas tem hora que Deus está falando: você está perseverando no caminho errado, e isso daí não foi o inimigo, não foi ninguém, fui eu que tirei, eu que removi, eu que virei essa página. Tu está insistindo num capítulo que eu encerrei. Ninguém dá glória por isso, né? Mas também não precisa não. Seja sincero, dói mesmo. Porque a gente quer sempre saber da fé que vai dizer: eu vou devolver tudo, mas tem momentos que Deus fala: não vou. Já foi. O vento soprou e soprou para levar embora. Já era. Esse vínculo que você está insistindo não é mais. Esse tempo que você está querendo resgatar não é mais. Esse projeto que você está querendo que dê certo não é meu. Já foi. Já foi.
A gente tem que ter a fé do vai, a fé do persegue, mas também a fé que sabe esperar, a fé que sabe descansar. Tem gente que tem essa fé que clama, que pede, mas não tem a fé do descansar, do esperar, do confiar, do aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E essa fé do aquietai-vos e saber que eu sou Deus, ela é muito poderosa. É o Salmo 46, é quando o salmista começa a falar, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E ainda que os montes se abalem, ainda que os mares estejam revoltos, ainda que tudo isso aconteça, Ele, o nosso Deus, Ele está firme, Ele está ali, eterno, Ele está acima de toda situação. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Ele diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ou seja, tem momento para você se aquietar, ficar calado, parado, na sua, em fé. Agora tem gente que é o outro extremo, só fica aqui esperando. Deus, eu estou aguardando. Pai, estou confiando. E Deus está falando: você está confiando? Não, você está acomodado. Confiança e comodismo são duas coisas diferentes. Você está acomodado, esperando que eu faça aquilo que você tem que fazer, pois fique sabendo você, que eu não faço aquilo que você faz, e você não faz o que eu faço. Então cumpra seu papel que eu cumpro o meu. Cada um no seu quadrado, está entendendo? Não está na Bíblia, mas é verdade. É assim que funciona. Então a gente precisa ter a fé que vai, mas também a fé que fica. Davi estava disposto a ouvir Deus falar. É por isso que essa é uma oração perigosa, é uma oração profunda, é uma oração tremenda, é uma oração que sai de um coração pleno e cheio de fé. É a oração que diz: Deus, será que vale a pena eu ir ou não? Eu estou disposto a ouvir a verdade, fala. Eu vou ter de volta ou não? Já era ou não? Ele está disposto a ouvir a verdade. Você está disposto a ouvir a verdade? Eu tenho a impressão de que tem gente que não ora porque não está disposto a ouvir a verdade. Eu tenho a impressão de que tem gente que não faz como Davi, não chama a escola sacerdotal, não clama e não consulta o Senhor, porque tem medo do que é que a consultoria celestial vai identificar na tua vida. Tem gente que não consulta Deus porque tem medo daquilo que vai vir da consultoria de Deus, do que é que Deus vai falar, de que tem coisa que Ele vai dizer, você não está buscando e é para você buscar, e tem coisa que Deus está dizendo, você está buscando e é para parar de você buscar. A fé que vai e a fé que fica. Balance quem está perto de você e diga: aprenda a confiar e aprenda a perseguir. Essas duas fé, esses dois tipos de fé, que eu e você, nós precisamos. O versículo então que segue diz: partiu, pois, Davi, hashtag partiu, Davi, e ele foi à terra dos amalequitas, e quando ele parte, quando ele sai, quando ele toma uma posição, escute isso. A história de Davi, essa narrativa até o momento, ela tem se dado da seguinte forma: o problema, a dor, as lágrimas, a culpa, a oração. Ela está descendo, descendo, descendo. Agora é que a escada começa a ser uma escada ascendente. Agora é que começa a subir, quando ele toma uma atitude, quando ele parte, quando ele vai. Sabe, o poder de uma atitude na nossa vida é um poder explosivo. Às vezes a gente diz: não, é porque eu não sei o que fazer, você sabe. A gente se esconde atrás da falta de conhecimento para explicar a nossa falta de atitude. Mas a grande verdade é que nós sabemos exatamente, muitas vezes, o que precisamos fazer. Está tudo claro. O amigo já falou, Deus já falou, a palavra já confirmou, a pregação já gritou um monte de coisa aqui hoje para você, né? Deus já chacoalhou você umas 100 vezes. Você já sabe, os conselheiros disseram, as pessoas sábias na sua vida já pronunciaram, e você simplesmente não age. Enquanto você não toma uma atitude, enquanto você não vai atrás, enquanto você não se posiciona, nada acontece, porque nada, querido, se move até que você se mova. Nada se mexe enquanto você não se mexe. É o poder de uma atitude, o poder de tomar uma atitude. A palavra fala que Deus falou com Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. O que fez de Abraão o pai da fé, não é ele ter ouvido Deus dizendo sai, é ele ter saído. Ouvir Deus falando sai é uma coisa, sair é outra coisa. O que fez Abraão o pai da fé foi a atitude e não a escuta. Foi a ação baseada na promessa e na palavra de Deus, e não apenas ser ouvinte.
ele agiu. Vira para quem está perto de você e diga: há poder em uma atitude. Uma atitude, eu não sei qual atitude você precisa tomar. Você está dizendo: João, é o fim, busca no teu leque de possibilidades, no teu conjunto de possibilidades, o que é que você pode fazer, por favor, busca aí, qual atitude você tem que tomar, é uma ligação que você tem que fazer, é uma inscrição que você tem que realizar, é uma conversa que você tem que ter, é um perdão que você precisa pedir, uma atitude é um hábito que você precisa mudar, uma atitude é o que vai mudar a escada, ela deixar de ser uma escada que desce e passar a ser uma escada que sobe. A gente começa a sair do vale para o pico quando a gente aprende um negócio chamado atitude. A palavra fala que Davi tomou uma atitude, amém. Davi tomou uma atitude, partiu dali. 5 pessoas aplaudindo, também não aplauda não. Se for para Jesus, amém, mas... A gente aprende com Davi que tem um momento da atitude. Ele sai e ele vai, e ele chega a um lugar que é o ribeiro de Besor. Ele passa por esse ribeiro, e ele tinha 600 homens, e quando ele chega no ribeiro de Besor, um ribeiro, uma água corrente ali, dos 600 homens, 200 falam para Davi: Davi, não dá para a gente vai voltar. Mas por quê? O que está acontecendo? O que foi que aconteceu? E eles então falam para Davi: Davi, a gente está cansado demais. Literalmente, o texto nos fala que os homens estavam cansados demais. E eu fico pensando, é totalmente explicável. Os caras voltam da batalha, ou seja, voltam cansados. Chegam em casa para comer, não tem o que comer, porque nem jantar teve. Foi chegar em Ziclag e partir contra os amalequitas. Você está entendendo? Por que o cansaço desses homens é explicável? Como se não bastasse, tem o abalo emocional e psicológico. Eles chegam, não vê a mulher, não vê as filhas, não vê ninguém. Ou seja, eles estavam abalados no corpo, abalados no nível das emoções. 200 dos 600, faz a matemática, 1/3. 1/3 do batalhão de Davi aborta a missão, diz: Davi, muito obrigado, não dá mais pra gente. E o mais incrível é que Davi não insiste. Davi olha para eles e diz: pois voltem, porque eu só preciso de gente comigo que está disposta a ir até o final. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem muita gente que, quem sabe, no início da tua jornada, começa a falar para você: a gente está junto, temos uma aliança, nós somos amigos, nós somos parceiros. Aí vai passando o tempo, essas pessoas vão saindo da nossa vida, você vai ficando chateado e vai dizendo: por que no tempo da crise, por que para essas batalhas eu não estou podendo contar com ele? Eu sinto a ausência dela, eu sinto a ausência dele. Deixa eu falar uma coisa para você: deixa da meninice de ficar dizendo: porque o fulano não está, porque o líder não está, porque a pessoa A ou B não está aqui comigo. Não está e não está mesmo, porque aqueles que Deus quer que atravessem o ribeiro com você, vai atravessar, querido. E eu te digo mais: não espere por gente que fica no ribeiro. Não espere por gente que fica no ribeiro. Tem gente que: não, eu vou parar, já que vocês vão parar, eu vou parar. Que conversa é essa? Amo você, beijo, me liga, tchau. Eu tenho algo a conquistar, eu tenho amalequitas para vencer, eu tenho um ribeiro para atravessar. Se você quer atravessar comigo, amém, muito obrigado. Se você não quer atravessar comigo, Deus te abençoe e te dê graça e guie você na jornada, mas a minha continua. Eu não paro porque outros pararam. Querido, eu não paro porque outros pararam. Vira para quem está perto de você e diga: não pare, se mova. Não pare, avance. Você está entendendo? Mas por quê? Era tão bom que ele estivesse aqui. Eu também acho que era muito bom que ele estivesse aqui, mas não está, e você vai deixar de estar aqui também? Era tão bom que ele estivesse vivendo isso tudo que eu estou vivendo. Mas não está, sabe por quê? Porque tem ribeiros que você precisa de fibra para atravessar. E se outros não tiveram, Deus me dê a graça, porque eu quero ter, para atravessar e chegar lá. São alvos do nosso amor, pessoas que nós amamos e agradecemos, porque nos levaram até aqui, porque nos ajudaram a ter batalhas vencidas até aqui, mas se não estão dispostas a caminhar um pouco além, ok, muito obrigado, eu vou continuar avançando, porque eu tenho outras batalhas para vencer. Que Deus os abençoe. Escute uma coisa: Davi podia olhar e dizer: mas 600, agora 200 foram, 1/3 foi, não, pronto.
eu não tenho gente suficiente para enfrentar esse negócio. Ele não pensa duas vezes. Ele prefere ter 400 homens corajosos do que ter 600, tendo 200 no meio, reclamando, murmurando, atrasando, impedindo, amaldiçoando e ainda toda hora falando coisa negativa. Porque não vai dar certo, porque não era para ter vindo, porque não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa para você, é melhor você ter 400 na sua vida, que te encoraja, que diz vamos até o final, do que ter 600 com uns 200 no meu, que é uma parcelazinha abençoada. Querido, deixa eu te falar uma coisa, a gente precisa compreender isso. Quando Davi estava dizendo ali, eu vou continuar, ele estava compreendendo uma coisa, se 200 foram embora e eu só estou com 400, eu vou continuar, porque quem vai me dar essa vitória é Deus, não são os homens. Se é com 400, é com 600, é com 1000, ou é com 200, é com ninguém, ele vai fazer. O Deus que derrubou Golias com uma pedra, é o Deus que vence os amalequitas com 400. Eu quero te falar, você tem o suficiente. 400 Davi é suficiente? Bom, não sei, sem Deus não é, mas com Deus está até sobrando. 400 é suficiente. Eu quero falar sobre a sua vida, que 400 é suficiente, e eu quero falar sobre o seu coração, que você tem o suficiente. Tem gente que diz, João, eu vou me apartar pelo que eu estou passando, eu vou abrir as pernas aqui, pá, me acabar pelo que eu estou passando, deixa de choro. Já foi a estação do choro, já lamentou, sacuda a poeira, se levante, você tem o suficiente. Não, mas ficou, não ficou. Aquilo que você precisa para vencer os amalequitas da sua vida, o ribeiro não leva. Então deixa eu falar para você, você tem o suficiente. Moisés ia abrir o mar vermelho, ele só precisava de um cajado, você está entendendo? Jesus, para multiplicar pães e peixes, só precisava de 5 pães e 2 peixes. A tal da viúva, para ver a multiplicação na vida dela, na casa dela, só precisava de um punhadozinho de farinha e de azeite. Deus não trabalha com muito, Deus trabalha com o pouco comprometido. Você está entendendo? Jesus tinha um monte de gente perto dele, ele sempre trabalhava para a multidão, mas ele não trabalhava com a multidão. Ele trabalhava para a multidão, perto da multidão, mas ele não trabalhava com a multidão, ele trabalhava com os 12. Porque Deus não precisa do muito, Deus escolhe o pouco comprometido. O pouco comprometido é suficiente na mão de Deus. João, eu tenho pouco. Se está comprometido é suficiente. Se está comprometido com Deus é suficiente. Eu tenho pouca força. Se está comprometido com Deus é suficiente. Eu tenho pouca energia. Se está comprometido com Deus é suficiente. João, eu acho que eu tenho pouco. Lembre-se, se está comprometido com Deus é suficiente. Há mais com você do que você está conseguindo enxergar, há mais com você do que você está conseguindo ver, você tem mais do que é suficiente. Eu estou achando que você tem até para emprestar para outros, viu? Tem até um soldadozinho para você dispensar e ajudar outra pessoa. O texto fala que é isso que acontece, por sinal. É isso que acontece. Vira para quem está perto de você e diga, avance com o que você tem. Deus está falando com gente. Avance com o que você... Uau! Avance com o que você... Avance com o que você tem. Avance com o que você tem. Pois é, mas era tão bom avançar com ela aqui do meu lado. Pois é, mas... Avance com o que você tem. Avance com o que você... Eu gostava mais do meu outro emprego. Legal, né? Era bom, ótimo, salário maior, né? Mas avance com o que você tem. Avance. Avance com o que você tem. Eu gostava daquele tempo, João. Tudo tão legal, tudo tão organizado na minha vida, era tão bom. Prestígio que eu tinha, então, perdeu? Avance com o que você tem. Com o que você tem. Com o que você tem. Avance com isso. Davi e os seus valentes encontram um homem egípcio no meio do caminho.
O versículo 11 fala que eles encontram um homem egípcio, trouxeram a Davi, deram-lhe pão e água, e naquele momento, naquele ato de generosidade, sem perceber, eles estavam abrindo a porta da grande vitória. Foi aquele egípcio que levou Davi e os valentes até os amalequitas, quando eles ajudaram alguém que, enfim, estava ali, um homem qualquer, que eles poderiam olhar e pensar, descartável. Eles disseram, não, vamos orar, vamos abençoar esse cara aqui, vamos dar uma águazinha aqui, né? Vamos alimentar ele, dar um McLanche feliz. Ajudaram o rapaz e Deus abriu portas, sabe por quê? Aquele homem foi usado por Deus para levar Davi até os amalequitas e dar vitória, porque Deus usa a nossa generosidade. A generosidade abre portas. Eu quero dizer, se você está passando por esse momento que você está dizendo, eu acho que é o fim, eu estou na pior possível, ninguém está tão ruim que não possa abençoar alguém, e saiba que Deus coloca uns egípcios no nosso caminho, para a gente abençoar, e na nossa generosidade, Ele vai abrindo portas. Quem é que você está deixando de abençoar, de ajudar, de servir? Porque você fala, mas João, eu não tenho mais como, não tenho mais como. Para mim chega, para mim, eu não tenho nem para mim. Ah, você não tem para você? Tem. Se você olhar bem, você tem para você e ainda tem para abençoar outros. Eu quero encerrar enquanto o louvor volta, com uma reflexão desse texto de 1 Samuel 30. Porque a Bíblia, ela tem algumas, eu vou chamar de ironias nela. Ironias. Ziclag é uma ironia. Davi, ele vai, e ele consegue vencer os amalequitas. Ele batalha, ele vence, ele resgata tudo, ele toma tudo de volta, ele vê Deus operando maravilhas. Literalmente, tudo que ele perdeu, ele tomou de volta. Mas o texto não para aí, a Bíblia não para em 1 Samuel, ela vai para 2 Samuel, e no começo de 2 Samuel, escute, enquanto Davi num belo dia, estava na sua Ziclag, na sua cidade, chega um mensageiro, o homem entra e diz, eu quero falar com Davi. Davi diz, pois não. O homem diz, eu trago uma mensagem, a mensagem é, Saul morreu. Davi pergunta, mas como? Como é que você sabe? Como é que você tem certeza? O moço diz, porque eu matei. Eu estava próximo a ele quando ele estava numa das batalhas, e ele virou para mim e disse, ô rapaz, ô moço, vem aqui, e pode me atravessar com a tua espada, me mate porque eu já estou na pior mesmo, é melhor que eu morra mais rápido. E ele mata então Saul, e aquele homem confessa para Davi, eu matei Saul. Eu penso que talvez aquele homem chegou com todo entusiasmo, como se Davi obviamente era o maior interessado que Saul morresse. Você está lembrado? Saul era o arqui-inimigo dele, era um homem que estava perseguindo ele. A morte de Saul representava caminho aberto para Davi. Mas o texto fala que Davi chora, lamenta. Davi até ordena a execução daquele rapaz por ter matado o rei. Davi muito se angustia pela morte de Saul. Mas o que eu quero que você guarde é que a promessa que havia na vida de Davi de se tornar rei, ela se cumpre sem Davi ir atrás de Saul. Ele não vai atrás da coroa, a coroa chega lá em Ziclag. Ele não vai atrás do trono, o trono chegou para Davi lá em Ziclag. Ziclag é o lugar do medo, da dor, do conflito, das lágrimas. Ziclag é o lugar das feridas, é o lugar do caos, é o lugar das batalhas perdidas. Ziclag é o lugar do desespero, da desesperança. Ziclag é o lugar do desânimo, e é exatamente nesse lugar que a promessa de Deus visita Davi. É exatamente nesse lugar para onde a coroa e o trono vão. É exatamente para esse lugar onde Deus manda aquele rapaz dizer, Davi, está tudo resolvido. No lugar da sua dor, na Ziclag da sua aflição, Deus é poderoso para vir, te encontrar ali e cumprir as promessas dele. No lugar da sua aflição. Eu só digo uma coisa a você: é necessário que você enfrente essa Ziclag. É necessário que você enfrente esses amalequitas.
É necessário que você enfrente esse momento, essa estação que você diz é o fim, e Deus fala: não, não é sobre o fim, essa perda não é sobre o fim, esse problema não é sobre o fim, essa crise não é sobre o fim. Os amalequitas saquearam tudo, não é sobre o fim. O que foi saqueado na tua vida, querido? Foi o tempo que foi roubado, foi a tua integridade que foi maculada, foi a sua moral que foi roubada, foi o quê? Foi a sua família, foram relacionamentos, foram amizades, foi o que? Foram coisas que você demorou anos para construir, você tem visto isso se acabar e ruir. O que é que tem sido saqueado? Eu não sei, eu sei de uma coisa, que no lugar da tua aflição, da tua dor e das tuas lágrimas, Deus é poderoso para vir, te encontrar ali e dizer: está resolvido, a coroa está pronta, o trono está pronto, a promessa está cumprida. Importa que você enfrente essa estação de Ziclag saqueada, para então provar de uma outra estação, a estação da Ziclag coroada, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, fique de pé aí no seu lugar. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que há pessoas aqui nesse lugar, nas mais diversas situações, Pai, nas mais diversas situações. Espírito Santo de Deus, eu sei que há pessoas aqui nesse lugar precisando da tua restituição em famílias. Eu sei que o Senhor, Deus, precisa e quer restituir pessoas aqui, Senhor, nos seus corações, pessoas quem sabe roubadas na sua fé, pessoas quem sabe saqueadas na sua confiança em Deus. Ó Pai, em nome de Jesus eu venho orar que aqui nessa noite o Senhor derrame esperança, onde houver um coração desanimado, onde houver um coração, ó Deus, completamente desanimado e dizendo: eu não posso mais, eu não aguento mais, eu estou no fim, esgotado, já foi, já deu, para mim não há mais como. Ó Deus, visita esse coração, encontra esse coração, ó Pai, e derrama uma fé que é nova. Derrama uma fé nova, derrama uma fé nova, derrama uma confiança nova. Será que você pode levantar sua mão bem alto aí no seu lugar, querido? Eu quero convidar você, entrega a sua vida ao Senhor. Comece a pedir: Espírito Santo, me enche de uma fé nova, me enche de uma esperança nova, renova a minha visão, faz eu enxergar. Há muito mais no meu futuro do que no meu passado, há muito mais no meu depois do que no meu ontem, há muito mais, 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 Deus. Espírito Santo, coloca a tua mão, coloca a tua graça, traga cura aqui nesse lugar, renova, Senhor, a Deus, corações aqui, Senhor, em nome de Jesus, vai limpando, Senhor, corações, ó Deus, que precisam